E sem dúvida alguma, não importa se alguém já votou ou não votou no Ciro, sem dúvida alguma que é uma oportunidade de escutar uma pessoa que faz história e que fez diferença na história do Brasil já. Desde sua participação no Plano Real, sua vida política a partir do Ceará e depois a sua luta política até os dias de hoje, e eu não sei se é candidato, mas candidato, para 2018. E dito essas poucas palavras, né, que é uma honra ter uma figura histórica aqui do nosso lado, né, eu queria fazer uma série de provocações para o Ciro, sobretudo para não deixar o Ciro. Eu conheço muito bem a Mangabeira Unger, que é um amigo do Ciro e foi meu professor lá em Harvard também. E uma das coisas que nós sempre discutimos lá, e eu deixo aqui de uma provocação, é que nós temos um desafio muito maior do que nós imaginamos em termos de progresso e desenvolvimento do país. A nossa questão não é simplesmente, por exemplo, combater a corrupção. Aliás, quem dera fosse uma questão tão simples como essa. A nossa necessidade aqui é de crescer e crescer gerando inclusão social. Uma inclusão social de verdade e não simplesmente alguma forma de dar os anéis para manter a estrutura como ela é no final das contas. No mundo que é extremamente complexo, em que há, em várias partes do mundo, um crescimento da desigualdade ocasionado por diversos fatores, e eu destaco entre eles a mudança tecnológica. Ou seja, a gente tem uma revolução tecnológica em que as formas de produção elas adquirem características de cooperação que são mais até importantes que de coerção, Vale do Silício, o Reino, Catalunha, e só que isso é um clube, certo? Um clube de pessoas extremamente qualificadas, um clube de pessoas que são capazes de adotar organizações produtivas extremamente sofisticadas e produzir um altíssimo nível de renda. E esse clube não é includente para o mundo, não é. Não é includente para o mundo nos Estados Unidos, não é includente para o mundo no Reino Unido, e está aí o fenômeno Trump, está aí o fenômeno Brexit, como uma massa de pessoas que se vê alijada dos postos de trabalho, da qualidade de vida que tinham. Tem uma pesquisa há pouco tempo atrás na Nature dizendo que mais 50% dos americanos hoje têm uma vida pior que seus pais, ou seja, a percepção de piora de vida nos Estados Unidos é uma história familiar e hoje majoritária de boa parte da população, certo? Ou seja, nós temos uma história de um mundo de um século XXI que se abre de forma extremamente excludente e problemática. Claro, a tecnologia sempre traz inúmeras possibilidades. E por que eu digo isso? Porque esse é o contexto do mundo. E nós temos, então, adicionalmente, o contexto brasileiro, que é um contexto que acrescenta a essa agenda do século XXI, uma agenda do século XX, que é acabar a obra do saneamento básico, é acabar a obra da educação básica de qualidade, uma educação bem estilo fordista, que é para disciplinadora, mas nem isso nós temos com qualidade, certo? Nós temos quantidade não tem nada a ver com qualidade, certo? Uma agenda que começou a ser atacada de forma um pouco mais objetiva, certo? E falo isso porque no final das contas nós tivemos uma evolução muito grande, mas se comparar com o resto do mundo, a nossa evolução não foi tão importante assim, certo? Nós temos essa agenda do século XX para ser atacada simultaneamente ao século XXI. Ao mesmo tempo e simultaneamente. Não tem como fugir da realidade de que a gente tem que fazer o grotão do Brasil evoluir tão rapidamente, sem ter mais a chance de fazer se tornar de São Paulo uma linha industrial para depois alcançar um nível de desenvolvimento mais alto. Essa opção parece que não existe mais. O Danny Howard, por exemplo, tem um trabalho super interessante em Harvard e mostra claramente, do ponto de vista empírico, que desindustrialização não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. Certo? E gradativamente, não é que existe uma elite opressora que oprime o mercado de trabalho, gradativamente existe uma elite que não precisa mais do trabalhador. E que talvez seja uma forma de opressão muito mais brutal do que você ser oprimido, é você ser inútil. Certo? Então esse é o desafio do século XXI misturado com uma agenda incompleta do século XXIX. Feito esse diagnóstico, a minha grande pergunta é como, primeiro, se você concorda, claro, né? E segundo, como atacar? Obrigado. Quero agradecer, muito sensibilizado, a honra e o privilégio de voltar a essa casa, de saber do Brasil. É para mim um privilégio muito especial, acreditem nisso, num tempo como esse, em que
todos os políticos estamos de alguma forma conspirando em salas mal iluminadas de Brasília. Eu prefiro 1 milhão de vezes esse ambiente e por isso eu quero agradecer ao professor Gustavo o privilégio de repartir essa mesa com ele, que é um cérebro absolutamente especial, brasileiro, que se treinou fora e não perdeu a brasilidade, isso que é muito difícil de acontecer. Agradecer às lideranças do movimento estudantil, do DEA aqui, do centro acadêmico, que é o João e a Ana Clara. Muito obrigado a vocês. Eu estou encomendado pela organização de falar um pouco mais do que ele, que muito mais brilho teria falando. E eu tentarei fazer essa reflexão nos 40 minutos que me consignaram, ao cabo dos quais eu tentarei suprir lacunas, que evidentemente acontecerá, omissões e equívocos, erros. Tentarei responder perguntas, as difíceis ficam para o Gustavo, as mais fáceis para mim, vamos cuidando de organizar isso. E também ouvir antagonismos, porque não me importa ouvir antagonismo, porque essa hora ainda é uma hora em que o Brasil pode e precisa pensar. Daqui a pouco o entrechoque eleitoreiro, da marquetagem, as musiquinhas, o foguetório, vai começar e a gente não tem mais a oportunidade que temos que ter hoje, dramaticamente necessária por tudo que está acontecendo na economia, na sociedade, na política. O Brasil precisa parar um pouco para pensar. Eu tenho para mim, só para organizar a minha provocação, Gustavo, que o Brasil precisa assumir claramente, e isto parece altruísmo, mas desde a prostração neoliberal, que flagelou o mundo inteiro, que flagelou também o Brasil ao modo tupiniquim de ser, nós precisamos recuperar e adensar a consciência crítica da sociedade brasileira a noção de projeto nacional de desenvolvimento. E essas palavras, cada uma delas quer dizer um conjunto muito importante e politicamente muito difícil de serem praticados na contramão do que parece ser um consenso de uma certa elite global que tem sua representação muito poderosa no Brasil. Projeto supõe metas, objetivos, avaliação, supervisão, controle, repartição de tarefas, enfim, projeto, uma coisa que tem que estar escrita, consensada, ou pelo menos se estabeleça ao redor disso alguma hegemonia moral e intelectual, de maneira a começar a atenuar os grandes conflitos políticos de uma nação que está hiperfragmentada em microinteresses, alguns legítimos, outros dramaticamente picaretas e mafiosos, estes mandando no país hoje, esses últimos, os picaretas e mafiosos, a partir da própria presidência da República, onde um chefe de quadrilha usurpa o poder, e as pessoas acham que às vezes eu exagero na palavra, mas eu sou obrigado, eu conheço essa gente há muitos anos. E quem duvidar é só esperar mais um pouquinho que vai ter clareza do que eu estou falando. Nacional supõe a gente de uma vez por todas abandonar a ilusão do consumismo, que é o novo materialismo, e que é o novo grande equívoco que a humanidade foi induzida, está induzida a referir. Então a minha geração se imaginava feliz na luta política, no romantismo, na poesia, na boemia, até na viagem glicérgica para alguns, que revelou-se um grande equívoco. E as gerações presentes, e todos nós outros, estamos induzidos na humanidade a transitar para a ideia de que ser feliz é quanto de uma expectativa de consumo, maravilhosamente comunicada pelos meios eletrônicos, etc., nós damos conta de praticar com a renda apertada de que dispomos. E isso explica a grande angústia existencial que a humanidade vivencia hoje. Mas isso preparou o ambiente para que nós caíssemos na esparrela da adesão passiva ao mito da globalização. Por que eu estou falando isso parecendo assim um dinossauro, correndo o risco de parecer um dinossauro? Não, eu não sou um dinossauro, eu permaneço ativamente ligado no que está por vir, muito mais do que está posto. Eu vivo buscando, por curiosidade intelectual, outros universos para não cair nessas coisas. Mas a minha questão de nacional é que este bom, bonito e barato ao qual nós referimos a nossa felicidade equivocadamente, a condição de empreendê-lo não é global. A única condição que está globalizada é a informação dele, deste padrão de consumo. O único fenômeno real da globalização é a informação. A única coisa que está globalizada. Mas o ato de empreender, de produzir este bom, bonito e barato, ao qual nós equivocadamente somos induzidos a condicionar nossa felicidade,
essa condição segue sendo dramaticamente nacional por tudo aquilo que o Gustavo já falou. Pequenos clubes, né, que basicamente impõem uma assimetria para a realidade prática brasileira, que eu saí da filosofia aqui, mais diletante, para dizer concretamente, a taxa de juros no Brasil é a maior do mundo, enquanto o mundo há 8 anos pratica taxa de juros negativa. Então, se você puser uma economia que se financia a 2% ao mês, para descontar o duplicado em São Paulo, e com economias centrais de vanguarda que se financiam a 1,5% negativo ao ano, essa competição está resolvida de véspera. Depois você tem uma questão que é o adensamento tecnológico. Não é mais uma opção moderna o retardo tecnológico para este árbitro que é o consumidor interessado no bom, bonito e barato. E aí você tem 100% da microeletrônica, da TI, da comunicação, da informática, das fibras, dos polímeros, dos meios de diagnóstico médico, da química fina dos nossos remédios, tudo isso e mais 80% do valor de um carro que está parado na porta, importados. E isso não é uma questão de patriotado, é uma questão de passivo externo líquido e infinanciável. Então vamos adiante. E terceiro, e a China vai fazer isto dramaticamente acontecer para o mundo todo, como já está acontecendo, é que este operador de vanguarda, que produz o bom, bonito e barato, ao qual nós condicionamos o nosso acesso, a nossa felicidade ilusoriamente, é a escala, em que invariavelmente um bem ou serviço prestado em mega escala custa mais barato do que produzir ou prestar a mesma coisa em pequena escala. E a escala, em última análise, é uma variável direta do nível de distribuição de renda, do coeficiente de Gini. Nós temos a pior distribuição de renda entre todas as economias organizadas do mundo. E 7 em cada 10 empregos no Brasil são germinados em pequenas empresas, que por definição operam em pequena escala. Agora vamos pegar esse empreendedor de vanguarda, que se financia dramaticamente barato, não é só no preço do juro, mas, por exemplo, na natureza do capital. A gente no Brasil tem que repetir, para ser correndo o risco de ser pedante, a palavra venture capital, a expressão venture capital, porque não há expressão correspondente em português. E este é o grande mecanismo de financiamento da inovação, do jovem empreendedor. Bill Gates não existiria sem venture capital, Steve Jobs não existiria sem venture capital, e no Brasil nós somos obrigados até a repetir a expressão em inglês, porque não há o venture capital e muito menos o nome dele em português. Só para dar um exemplo das assimetrias. Então o empreendedor de vanguarda se financia de forma moderna e barata, e nós nos estamos estrangulados no juro alto há 40 anos. O empreendedor de vanguarda opera em mega ponta em ponta de domínio tecnológico, e a tecnologia, em última análise, é uma variável imediata da inovação, da tecnologia e, portanto, do nível de educação. E também o Gustavo, no seu gênero sintético, demonstrou a evidência de que o Brasil não resolveu ainda a equação de um paradigma pedagógico antigo, viciado, e que confina a qualidade do ensino a minorias muito ínfimas no Brasil. Portanto, nós temos uma dependência tecnológica crescente, que também vai para o passivo externo do país, na conta de mais de uma dezena de bilhões de dólares, que é o que nós estamos pagando de royalties. E por terceiro, como somos pequenos, os empreendedores em média, não temos escala. Isto, então, é o pano de fundo. Para resolver isso, nós temos que ter 3 movimentos de fôlego. Por que nacional? Porque demonstrado, e de desenvolvimento, porque não poderia ser uma opção para o Brasil abrir mão de se desenvolver. Invertendo a lógica dominante hoje. Hoje, acreditem os estudantes, o Brasil não tem nenhum compromisso com o crescimento econômico, quiçá com o desenvolvimento. Porque a engenhoca que está montada é uma engenhoca em que o nível de crescimento econômico do país é uma consequência, vamos dizer, um efeito colateral de uma trempe que pretende imunizar a economia política brasileira da política. E que só tem neste desgraçado e sofrido país. Porque virou quintessência da ciência, sendo uma coisa ideológica, ou sendo um método entre 1000 possíveis, que a economia política do Brasil, simplificadamente, complexa como é, se resolve com inflation target, que tomou o nome aqui de meta de inflação, câmbio flutuante e superávit primário. Isto tudo aqui são valores. Mas a metodologia é uma de 1000. E este conjunto de ferramentas, eu não os conheço praticados em nenhum lugar civilizado do mundo.
Mas se esta é a prática, o efeito é que o objetivo do país não é crescer. O objetivo do país é cumprir esses ditados postos ex ante, e o efeito colateral será o crescimento possível. O que nos traz, portanto, às 3 tarefas de fundo da minha provocação. Não cabe aqui agora, não sei, talvez na sequência do debate, a mim me parece que nenhuma civilização sustentou seu desenvolvimento sem baseá-lo precipuamente num alto nível de formação bruta de capital, domesticamente. Vou explicar aqui. E os economistas, pelo amor de Deus, me perdoem, porque eu não sou economista, então eu ando falando de heresias, né? A China, por exemplo, modernamente, come 55% do que produz por ano e guarda 45% do seu produto interno bruto. Isso é o que, grosseiramente, os economistas chamam de formação bruta de capital. Então, do todo o PIB chinês, eles comem 55% e sobra 45%. Na velha Europa, onde ganhar produtividade já é quase impossível, a não ser pela sofisticação tecnológica, eles ainda estão aí praticando 30%, 32%, 35% do PIB de taxa interna de poupança. No Brasil, no melhor momento do Lula, 17% do PIB. Mas já caímos aí para algo ao redor de 15%, 14% do PIB. Isto é rigorosamente irrisório e não sustenta desenvolvimento nos padrões mínimos que nós precisamos fazer. Então, a grande tarefa de fundo, uma das 3 grandes tarefas de fundo, que demora tempo, mas, enfim, já eu explico, é tomar uma dinâmica de elevação do nível interno de poupança do país. Isso não quer dizer espancar capital externo, absolutamente não. Mas também a experiência empírica demonstra que o capital externo de melhor qualidade, de preço e prazo, vem para aqueles países de alto estoque de poupança doméstica. Simples assim, porque funciona na finança internacional, igual funciona como gerente de banco. Se eu tenho um saldo alto, o gerente de banco lembra do dia do meu aniversário, manda a cesta de Natal lá para casa e tal. Se eu furo o cheque especial e preciso conversar com ele para quebrar um galho ali, está em reunião, não pode me receber, né? Isso é como eu caricaturo as finanças internacionais, sem medo de estar errando, né? Porque, de fato, o capital vai para onde ele é mais seguro, onde ele é mais, enfim, ele precisa de rentabilidade, mas precisa de liquidez também. E o Brasil, ao contrário do que a vã filosofia do mito neoliberal supõe, não tem um nível de formação bruta de capital baixo assim por acaso. Porque, para o bem e para o mal, o nível de formação bruta de capital, eu afirmo para discutir, é consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. No caso brasileiro, claramente tem a ver com o desenho de um sistema tributário mais progressivo, que resolva tributar, isso é politicamente um grande desafio, a retenção especulativa de capital e propriedade, a transmissão intergeracional de coisas, e subgrave os salários e subgrave os investimentos. Nosso sistema tributário é justo o oposto do que nós precisamos fazer para entrar numa dinâmica de elevação da formação bruta de capital. É nesse contexto que entra, por exemplo, a necessidade imperativa de uma reforma da Previdência. Nunca porque as bases atuariais estão deficitárias hoje. Elas estarão deficitárias para sempre, se nós nos permitirmos insistir num regime de repartição que já não existe em lugar nenhum mais do mundo. Pelo simples fato de que o mundo mudou. A demografia agora é por média mais velha e os modos de produzir são dramaticamente automatizados, robotizados, mecanizados. Não tem mais essa relação formal e hierarquizada de carteira assinada sobre a qual incidem os vetores de financiamento da Previdência. Um regime de repartição, de capitalização público é o que se impõe para entrarmos numa dinâmica de elevação da formação bruta de capital. Fundar entre nós, sim, fundar entre nós um mercado de capitais. O Brasil, a Bolsa de Valores, nunca fez um IPO que eu conheça. A Bolsa de Valores do Brasil nunca, que é de São Paulo, a Bovespa, nunca capitalizou um empreendimento na vida. É um cassino onde se jogam ações de empreendimentos existentes. E se especula com informação privilegiada, com etc, etc, mas capitalizar mesmo, não há aqui. Todas as empresas brasileiras que puxaram capital tiveram que fazer a abertura de capital em Nova York, para incorporar capital, etc, etc, etc. Não é o caso do Brasil.
porque não temos um mercado de capitais, como não temos venture capital e tudo. Esse conjunto de coisas tem a ver com essa primeira grande tarefa de fundo. A segunda grande tarefa de fundo é que me parece premissa do desenvolvimento, onde ele acontece sustentadamente na geografia e na história da humanidade, é que nós precisamos achar uma fórmula de nos livrar de preconceitos e entrar numa coordenação pragmática entre um governo empoderado, um empresariado ou empreendedorismo convergente ideologicamente com esta estratégia definida no plano e uma academia que supere as perplexidades entrópicas do tempo da ditadura e das desconfianças de contaminação, né, do mundo acadêmico com o mundo real, com o mundo vamos dizer, da produção. E é isto, esta trinca coordenadamente azeitada ao redor de um projeto que afirme objetivos com prazos, metas, meios, fins, divisões de responsabilidade privadas, públicas, etc. Eu aqui sou que nem o Deng Xiaoping. Não me importa a cor do gato, me importa que ele caça o rato. Né? Isso é o Deng Xiaoping explicando lá o que ele acabou fazendo, que está produzindo esse fenômeno chinês aí. E terceiro, investimento em gente. Não prospera, jamais prosperou e não prosperará jamais, tanto mais modernamente, a sociedade que não tenha tomado a decisão visível historicamente. E visível aqui quer dizer incrementar o gasto por cabeça ano, e visível aqui quer dizer mudar o paradigma pedagógico, e visível aqui quer dizer estabelecer um regime de mérito do processo educacional do país. Mas também tem a ver com a ideia de que não é possível o país ter produtividade compatível com a competição global, tendo 600 mil casos de dengue, chikungunya e zika nos centros mais ricos da dinâmica urbana do país. Não é inimaginável a gente ter produtividade equipotente com o mundo com 700 mil casos de malária por ano na Amazônia. E isto tudo, 700 mil casos de malária por ano, ela tomou um susto. Por ano acontece na Amazônia. 600 mil casos de chikungunya, dengue e zika por ano. São Paulo, Fortaleza, cidades ricas e importantes do país. Isso aqui são então as três grandes tarefas de fundo. Você vai me avisando aí que eu estou me apaixonando pelo auditório, às vezes eu falar 2 horas. Está todo mundo atento assim, eu estou adorando. Então agora, as tarefas de fundo, entretanto, precisam ter uma dialética inicial. E aí eu sustento, Gustavo, para ouvir sua crítica e a questão, que o Brasil está proibido de crescer moderno e contemporaneamente por 3 fatores. Se este diagnóstico for correto, o diagnóstico indica a terapêutica. Se o diagnóstico for correto, as pistas do que temos que fazer meio que estão dadas quase automaticamente. Por isso eu peso um pouco mais na reflexão do diagnóstico do que na terapêutica. Mas não me excusarei de propor, porque estou me obrigando a isso, sair para poder enfrentar o ceticismo das pessoas. É impressionante. E os jovens são menos céticos. A minha turma não acredita em mais nada. Né? O Brasil está ou se rendendo ao individualismo, ou fazendo planos de morar em Miami, Portugal, não sei aonde e tal. Essa turma da minha turma. E eu vou ficar aqui e quero mexer nesse negócio aí. Né? Talvez eu seja convidado. Vocês viram por quê? Também se eu dissesse que não, a risada ia ser pior. Então repare bem, 3 proibições tem o Brasil de crescer. Eu não vou hierarquizá-la na sua importância, mas apresentarei por ordem de chegada na minha cabeça. Primeiro, o passivo estrangulado das empresas privadas. Anos a fio, e estão 40 anos, talvez eu deva dar um dado aqui que eu estou repetindo por aí afora. Em 1980, que foi ontem, sob o ponto de vista histórico, em 1980, o Brasil representava 1% do comércio mundial, com 130 milhões de habitantes. A China representava, em 1980, 1% do comércio mundial, com 800 milhões de habitantes. Portanto, nós éramos relativamente um país muito mais avançado e muito mais rico relativamente do que a China. Hoje, o Brasil representa 1% do comércio global e a China representa 12,5% do comércio global. Portanto, para mim está flagrante, e eu faço essa remissão em 1980, para tentar que os ouvidos dos coxinha e dos mortadelas me ouçam. Entendeu? Depois cada um volte a ser o que quiser e tal, mas nesse momento, se a gente tomar o tempo histórico de 1980 para cá, o Brasil parou de crescer. E aqui o crescimento médio é de 2 ridículos % ao ano.
num país que passou algumas décadas, 70, 80 e no começo da década de 90, ganhando produtividade a 3% ao ano, chocando a economia com automação, mecanização, robótica, etc, 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 que os economistas chamam de grande produtividade, e num país que ainda bota 2 milhões de rapazes e moças por ano no mercado de trabalho, procurando o primeiro emprego. Então nós temos um problema de não crescimento, que não incorpora nem os jovens e nem os gatões da meia-idade, né, que estão sendo expulsos do mercado de trabalho e não têm dificuldade de voltar retreinados. E isso explica porque os salários também pararam de crescer em termos reais e tal, a não ser as políticas públicas de salário mínimo, por exemplo, que a gente tem que refletir sobre isso. Pois bem, se este é fato, fica muito claro que o Brasil está parado de crescer. E aí que eu trago esse diagnóstico aqui. Proibido de crescer porque nós temos uma política de juro alto, que basicamente deriva do pacto patrimonialista que dominou o país na redemocratização, agudizou-se com o Plano Real e perpassou o governo PT incólume. E hoje está elevado à enésima potência, que é ao predomínio dos interesses do rentismo sobre os interesses da produção e do trabalho no Brasil. 10 mil famílias de barões abastados que dominam todas as pontas dos cordões do poder real no país. Financiam as campanhas, como nós estamos assistindo, né, pagam a mídia, a grande mídia, e por aí conseguem prevalecer diante de uma certa ignorância generalizada dos fatos e atos reais da nossa vida republicana. Então, antes, eles conseguiam, os empresários brasileiros, conseguiam repassar esse ônus de juros absurdos, porque nós tínhamos uma economia muito oligopolizada, como ainda hoje é. E aí não havia como contestar. Então nós, consumidores, éramos obrigados, com casca e tudo, a absorver essa ineficiência sistêmica e estrutural dos juros exorbitantemente altos. Com o agudizamento da competição provocada pela globalização, com o incremento do nosso apetite pelo bom, bonito e barato, aspas, felicitante, o que acontece? A competição vai se agravando sistematicamente. E eles agora não conseguem mais passar com casca e tudo esse custo financeiro para o consumidor. Resultado prático, nós temos hoje uma desindustrialização dramática. Eu discordo, Gustavo, se eu terei entendido bem, o nosso país não pode se dar o luxo de se desindustrializar como os outros, tendência natural. O Trump representa, talvez no epicentro do capitalismo mundial, a negação deste fatalismo, de que a desindustrialização é uma tendência modernizante ou moderna do ato de produzir e empreender. Ele representa, ao contrário do que as pessoas possam supor, ele representa uma sublevação do operariado branco, aspas, nacionalista americano, contra o rentismo e a ideia de exportar empregos para o mundo todo e bancar isso com o dólar, né? E os americanos estão efetivamente empobrecendo muito aceleradamente em função dessa estupidez que eles inventaram, replicando o thatcherismo e quiseram impor para o resto do mundo. Hoje, não por acaso, o próprio Fundo Monetário Internacional já faz rabiscos tímidos de que esta baboseira que foi vendida para o mundo como ciência é ideologia ruim e que está provocando instabilidade, inequidade e colapso, como aconteceu na crise de 2008. Se isto for verdade, aqui está um conjunto de tarefas. As 300 maiores empresas de capital brasileiro, cujos balanços são publicados, não fizeram caixa no trimestre de dezembro passado, não tenho dado ainda do primeiro trimestre, não fizeram caixa suficiente para honrar o vencido do banco no mesmo período. Portanto, um dos fatores de estrangulamento do crescimento brasileiro é zero formação bruta de capital no meio privado. Segunda razão, obviedade para quem é do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, logo mais São Paulo também vai perceber isso, porque a receita corrente líquida de São Paulo já está ficando igual ou menor do que a despesa corrente líquida. Isso foi mascarado porque São Paulo conseguiu eliminar do Supremo, passou 8 meses sem pagar a dívida com a União, isso aí dá uns 9 bilhões de reais, já foi revogada essa liminar. São Paulo conseguiu que o Lula superfaturasse a compra da nossa caixa pelo Banco do Brasil, e isso também botou um bom par de bilhão de reais aí, alguns pares de bilhão de reais, e então São Paulo está queimando receitas once and for all para financiar uma base corrente que está na iminência da iliquidez. Mas Rio já está na iliquidez, Minas na iliquidez, Rio Grande do Sul na iliquidez e mais 17 estados brasileiros na iliquidez. Resultado prático,
O que está orçado para o Brasil público investir esse ano, somando União Federal, 0,4% do PIB, estados e municípios, todos juntos, o que resta, 1,2% do PIB. A soma dá 1,6% do PIB. Isto é absolutamente irrisório e insuficiente para qualquer vaticínio pessimista, otimista, wishful thinking, conversa do Meirelles, conversa besta do Temer. Não há a menor chance do Brasil crescer. Nenhuma chance do Brasil crescer. E pode assim, parece 0,4? Pode. O que é isso? Ajuste estatístico em cima de um buraco, que é a maior da história do capitalismo mundial. Eu estou me certificando disso, você podia até me ajudar aí, mas em 1929, a renda do povo americano caiu ao redor de 5%. A renda do povo brasileiro caiu 9,2% nos últimos 24 meses. Portanto, não há precedente de uma depressão econômica deste volume. O PIB caiu 8 pontos em 24 meses. Não há precedente disso na história do país. Evidentemente, então, que você tem uma virtude no fundo do poço. Bateu no fundo do poço, você pode ter um ajuste, reposição de estoques essenciais, etc, etc. Você pode somar aí 0,3, 0,4 e não chegaremos na média de 2% ao ano em nenhuma circunstância. E isso nos aponta para a terceira razão pela qual o Brasil está proibido. Essa exige um pouco mais de fôlego, mas é uma evidência também. Sabe o bom, bonito e barato, que parecia filosofia quando eu comecei a provocar vocês por hoje de tarde? Esse bom, bonito e barato que nós estamos consumindo está produzindo um desequilíbrio estrutural nas contas do Brasil como estrangeiro que nos proíbe de crescer. Por quê? Abrimos mão de um projeto nacional, caímos na crença da mitologia de que o laissez-faire, o livre mercado, contra a qual eu nada tenho, tenhamos clareza. O livre mercado é uma ferramenta essencial do progresso humano. O livre mercado é o melhor motor de garantir retorno ótimo, alocação de recursos escassos, estou de acordo completamente. Só que o livre mercado, dele não se pode esperar, muito menos exigir, que ele resolva as equações do desenvolvimento de uma nação como a nossa. Isso impõe, então, uma economia política de coordenação estratégica entre o Estado empoderado, assentado num nível alto de formação bruta de capital e coordenado com o mundo acadêmico, para que a gente afirme esse projeto, cujos objetivos nós temos que aclarar para estabelecer alguma volta a dizer, hegemonia moral e intelectual que substitui essa Babel fragmentária em que estamos divididos hoje no país. Não sem uma pitada crescente de ódio, de rancor e de despolitizado enfrentamento dos desafios do país. Me preocupa muito essa mistura macabra nesse caldeirão da política brasileira. Segunda, essa questão do desequilíbrio externo, que é a terceira causa, só em ordem de apresentação, e eu deixo por que é a mais complexa, nós estamos produzindo, quando a gente cresce na média, os 2%, a última vez a gente observou esse crescimento médio ali com a Dilma, 2,13. Em 2013, o Brasil, quando segregamos a conta de manufaturados exportados pelo Brasil e manufaturados importados pelo Brasil, ou seja, o que é industrializado que o Brasil vende do estrangeiro e o que é industrializado que o Brasil compra do estrangeiro, apresentou-se um buraco de 124 bilhões de dólares. Esses buracos de 124 bilhões de dólares vai se somar a outros buracos das transações correntes do país. Isso não é conversa de economista, estou pensando aqui nos estudantes de outras disciplinas que não são, então, portanto, me perdoem os iniciados, né? Mas o Brasil tem muitas outras contas a pagar em dólar para o estrangeiro. Como abrimos mão de um projeto nacional e acreditamos na mitologia do laissez-faire, do individualismo, etc., etc., o Brasil desmontou sua marinha mercante. Resultado prático, os nossos commodities, que são grandes volumes de minério de ferro, grandes volumes de milho, grandes volumes de petróleo, grandes volumes de coisa, a gente afreta grandes volumes de navio, todos de fora. E a conta de frete já passa de uma dezena de bilhão de dólares. Botar aí na conta do buraco externo do país. O Brasil abriu mão de uma política consistente de ciência e tecnologia, desenvolvimento de política industrial e de comércio exterior, por mitologia neoliberal. Resultado prático, nós já estamos chegando a uma dezena, ou passamos de uma dezena de bilhão de dólares, alugando inteligência dos outros, alugando inteligência tecnológica, que se chama royalties. O Brasil implodiu sua estrutura de seguros e resseguros, internacionalizando. Resultado, já estamos nos aproximando de quase uma dezena de bilhão de dólares, o buraco na estrutura de seguros e resseguros. Vai se somar uma lei de remessa de lucros que é completamente frágil à fraude,
contábil, nós já estamos aí falando mais outra, quase 200 bilhões de dólares. O fato é que nas transações correntes o Brasil apresenta um buraco de 100 bilhões de dólares. Como é que a gente vinha mascarando isso? Como é que a gente vinha mascarando isso? Com um ciclo absolutamente exótico de alta dos preços dos produtos tradicionais brasileiros, as chamadas commodities. Então, porque a China estava bombando, a China inflou os preços do minério de ferro, nós passamos a vender por 190 dólares uma tonelada. A China, quando Lula entregou o governo para Dilma, nós estávamos vendendo a tonelada de minério de ferro por 190 dólares. Quando o Lula entregou o governo para Dilma, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por 110 dólares. E assim sucessivamente, todos os nossos preços de commodities subiram 200, 250, 300%. E aí a soma do complexo agroindustrial e mineral do país dá um superávit de 90 bilhões de dólares. E aí você fica atenuado esse desequilíbrio e vai ter que buscar o outro com investimento direto estrangeiro, que no Brasil também é uma fraude, porque eles botam dinheiro em renda fixa overnight e chamam na contabilidade pública de investimento direto estrangeiro, como se fosse uma fábrica nova, como se fosse uma roça nova, um comércio novo. Tudo fraude. O que faz com que as nossas reservas cambiais de 380 bilhões de dólares tenham que ser vistas relativamente com certo ceticismo, porque elas são reservas nominais que, dado um problema qualquer tipo, uma iminência de aumento de juros nos Estados Unidos e tal, parte dela, não sei que tamanho, vai-se embora overnight também, né? Então, essas clarezas, se nós tivermos, as pistas estão dadas. Nós precisamos fazer um conjunto de coisas que ajudem o passivo privado a ser consolidado. Minha proposta para desafiar a academia aqui, e eu sou um herético, né? Espero que não seja como o Jordano Bruno levado à fogueira, né? Mas eu sou um herético. Então eu estou propondo que a gente segregue 50 bilhões de dólares nas reservas cambiais, hospede no BRICS, no banco do BRICS, ou crie um fundo soberano e crie uma linha de crédito para a consolidação de passivos mediante plano de investimento e de reindustrialização do país por aquele setor privado. O hedge por conta deles, que é o seguro que eles têm que pagar para oscilações cambiais, e aqui que eles vão ganhar é prazo e uma troca de juro nacional exorbitante por um juro internacional que hoje é sendo negativo, a gente pode cobrar positivamente e ainda o país ganha e ganha, né? Então, isso aqui é uma linha contra garantias reais e contra um programa de investimento com prazo, meta e o empréstimo ser liberado por tranches. Os bancos me odeiam, porque imediatamente, em tese, haveria um brutal pagamento de 100% dos passivos privados aos bancos privados, que teriam a grande mercadoria de volta. O que acontece se o estoque de mercadorias dos bancos, que é dinheiro, né, ficar muito grande? O que acontece com o preço dele, que é o juro? Né? Consistentemente vai caçar marido, ou caçar mulher, né? Se vincular à produção, que é o único jeito da gente restaurar esse nexo aqui. Segundo, se for verdade, né, no diagnóstico, que o setor público está absolutamente proibido de investir, aqui se impõe, neste contexto, uma reforma fiscal. E essa reforma fiscal tem que ser, evidentemente, pôr em perspectiva crítica todas as despesas. Eu tenho 0 dia, preste bem atenção, 0 dia de déficit da minha carreira pública. E eu não sou um poeta, nem um capitão de exército que cheguei na rua agora, né? Eu estou na estrada, eu fui prefeito da 5ª maior capital brasileira, eu fui governador do 8º estado brasileiro, eu fui ministro da Fazenda do país, administrei a economia do Brasil, eu não tenho um dia de déficit. Pelo contrário, estou contando algumas proezas. No eu, governador, esterilizei 100% da dívida mobiliária do Ceará, com 15, 20 anos de antecedência, porque trabalhava com 27%, 30%, 35% de superávit primário, o segundo era o Paraná com 8%, e eu achava razoável, apesar de não ser no meu governo, que para proteger o povo do Ceará dessa sandice do juro alto, eu pegasse um excedentezinho que eu tinha e fosse ao mercado comprar com deságio de 35%, 37% a dívida do Estado do Ceará. E assim filo, né? Como faloria novamente. Eu tenho horror a juro. Juro é uma perversão absolutamente crítica e a gente no Brasil não percebe isso porque existe uma certa esquizofrenia, porque na empresa o juro é mortal, mas na pessoa física a gente ganha pra cacete. Aí a gente quer conservar essa coisa e começa a exigir que a política estresse os outros custos de produção, salário, previdência, tributos, etc., que é a agenda
do temerário que usurpou o poder aí no Brasil. E o presidente da Câmara ontem disse: a Câmara está aqui a serviço do mercado. Vocês viram essa? Pelo menos é franco, né? Pelo menos é sincero. Pior é quando o cara está a serviço mesmo do mercado financeiro e diz que está ali a serviço do povo, né? Como o termo. E por fim, se for verdade, sim, a reforma fiscal eu tenho a minha na cabeça aqui, nas discussões, se vocês quiserem, a gente vai detalhando, mas eu tenho que terminar. Se for verdade que há um outro impeditivo estrutural que se explica, por exemplo, repare bem um filme velho como é, para a gente acordar, vocês ajudaram o nosso povo a entender. Em 1998, houve uma eleição presidencial no Brasil. Eu tinha sido ministro da Fazenda do Itamar Franco, ajudei a fazer o Real. O Real era uma iniciativa muito séria, mas muito precária, que exigia ajustes e aprimoramentos, etc. Mas o Real, ele encerrou do dia para a noite o imposto inflacionário no Brasil. Por que eu chamo a inflação no Brasil de imposto inflacionário? Porque, ao contrário dos manuais que vocês são induzidos a estudar, no Brasil, e a experiência internacional, no Brasil a inflação não era uma doença da moeda. Era uma doença de uma moeda que circulava entre a classe média e o povo trabalhador. Mas nós inventamos aqui umas tais indexadores, correção monetária. Então nós outros que tínhamos excedente financeiro de qualquer proporção, tínhamos uma outra moeda, esta imune, e que ganhava com a inflação. Boa parte dessas outras moedas ganhavam com a inflação. Dou-lhes um exemplo meu, Ciro Gomes, governador. Chamei os funcionários, fiz um acordo de reajuste trimestral, repondo 100% da inflação, e as discussões seriam só benefícios a maior da inflação. Criei por lei uma conta única, hospedada no banco público, por ordem legal, porque uma das formas de ladroeira que a turma do PSDB, por exemplo, inventou, é explorar o Código de Contabilidade antigo do Brasil, que é partida dobrada. Então, se você botar no Brasil ainda hoje, R$1 milhão no banco, dia 1º de janeiro, do governo, e dia 31 de dezembro, você sacar R$1 milhão do banco, partida dobrada, entrou um, saiu um, ok, contas aprovadas. Só que o juro aqui foi 24% para começar a conversa, que é a CDI. E alguém ganha com isso. No mínimo, o banqueiro. Mas como tem político que sabe disso, diferente desses aprendizes de punguista que o PT inventou, né? É impressionante, foram querer brincar de gangster sendo um batedor de carteira de baixa categoria. Aí deixa os recibos, deixa as coisas tudo no caminho e tal. Isso aqui é um protesto que eu quero fazer. Nós pregadores não podemos fazer isto. Os pecadores podem pecar, os pregadores não podem pecar. E eles eram os pregadores não. Todo mundo era ladrão, todo mundo era pilantra, só eles eram sérios e acabaram fazendo isso. Pois bem, voltando aqui à questão, nós temos que fazer a inteligência disso, porque quando o Fernando Henrique encerrou o imposto inflacionário, elegeu o Fernando Henrique, esse imposto inflacionário passou todo para a população imediatamente como ganho de renda. E a população foi ao consumo felicitante e sentiu que agora vai. E o Fernando Henrique vira muito popular, troca o projeto de país por um projeto de poder, aposta na sua própria reeleição e eu brigo. E aí começa a denunciar. Vai estourar, vira Leitão. Me lembro, chega até no YouTube. Leitão, terrorista. Mas não é, porque fica flagrante. O Brasil começa a produzir desequilíbrios estratégicos graves da conta de dólar. E a consequência disso é que em algum momento explode, desvaloriza a moeda. E aconteceu. Fernando Henrique se elegeu, janeiro, eu rio para não chorar. Janeiro de 99, explode o câmbio, desvaloriza o real 60% em 90 dias. O PT cria um movimento fora FHC e o Lula, então presidente do PT, apresenta um pedido de impeachment do Fernando Henrique e entrega na mão do então presidente da Câmara, Michel Temer. Vocês acreditam nisso? Eu tenho sofrido, não é brinquedo não. Eu nessa data já era ex-ministro, ex-governador, ex-prefeito e tal, e estava exilado dos Estados Unidos, porque fui proscrito aqui porque passei a esculhambar a insustentabilidade da manipulação do real feita pelo Fernando Henrique. Quando acontece o desequilíbrio da Dilma, por que o Lula tem um ciclo de consumo felicitante mais consistente e que ele induziu um pouco mais de benefícios para o conjunto da população mais pobre? Porque o Brasil estava vivendo o boom das commodities. Então esse desequilíbrio externo
estava mascarado, anestesiado, atenuado pelo boom das commodities. Quando a Dilma cai, ou ela vai para a eleição, ela podia ter tido vamos dizer, a confiança de politizar isso, de trazer o povo na jogada, de contar a história verdadeira. Não, adere à marketagem e aí resultado, como eu já disse a vocês, ela cai porque o minério de ferro cai de $190 para 38, o barril de petróleo cai de 110 para 30 e a projeção do desequilíbrio externo brasileiro desvaloriza o real na sequência da eleição, igualzinho o filme do Fernando Henrique, em 42% em 60 dias. Qual foi a reação que a Dilma teve? Quando você desvaloriza o câmbio, que está organicamente a armadilha armada montada contra nós brasileiros, e eu estou já terminando, quando você desvaloriza o câmbio, você produz uma miragem de inflação. Eu agora provoquei o Adelar Rezende lá em Oxford, perguntei para ele, e ele sentiu o preço relativo por desvalorização de câmbio é inflação. Ele trabalhou comigo no Plano Real. E ele sabia o que eu queria dizer. Ele disse, claro que é. Inflação conceitualmente é qualquer aumento de preço que aconteça. Não, não é não. Isso é o manual de Chicago. Isso é o seu manual de economia. Vou sustentar sem ser economista essa heresia. Então repare bem, o que é o Plano Real? Nós descobrimos, com as experiências frustradas, os congelamentos, tabelamentos, etc., etc., que basta tentar controlar um preço relativo da economia, que ele é sensível a todos os outros, ou todos os outros a ele são sensíveis. E este é a taxa de câmbio. E aí, vamos lá, para terminar. Eu não compro dólar, vocês não compram dólar, mas a gente come pão e pizza. Ando eu repetindo. Pão e pizza é trigo, já vai? Foi alguma coisa que eu falei? Menos mal, porque eu fico com medo de dizer coisa boba assim. É só para cortar o final. Então a gente come pão e trigo, pão e pizza é trigo, pão é trigo. Trigo a gente não produz, tem que comprar com dólar. Quando o Lula entregou para a Dilma, a gente pescou R$1,75 para comprar um dólar de trigo. Quando a Dilma caiu, precisava de R$4 para pagar o mesmo dólar de trigo. O preço da pizza e do pão subiu. Qual é o efeito de taxa de juros sobre um preço relativo que sobe porque o custo proporcional do câmbio do importado faz? Porque a presunção da taxa de juros é que ela vai incidir sobre demanda agregada, dissuadindo a compra excedente daquilo que nós estamos capazes de produzir. O Brasil está com 30% de capacidade instalada ociosa. A gente não compra dólar, mas anda de ônibus. Lembra dos 20, do protesto de 2013? O que aconteceu? O câmbio brasileiro saiu de 1,75 para 4 e a gente, estupidamente, por prostração ao mito neoliberal, nós exportamos petróleo bruto barato e importamos derivados com alto valor agregado, diesel, gasolina, lubrificantes, em dólar. Se eu precisava de R$1,75 para comprar um dólar de diesel e preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de diesel, o preço do diesel sobe, o preço da passagem de ônibus vai subir. 80% dos remédios que nós consumimos, importados. Se eu precisava de R$1,75 para comprar um dólar de Tilenol, preciso agora de R$4 para comprar o mesmo dólar de Tilenol, o preço do Tilenol sobe. E isso apresentou uma inflação. E como é que eles atiram com inflação? De custos com juros. E aí o juro produz o quê? Aquele fenômeno do Fernando Henrique. Produz recessão, produz desemprego, produz desconstituição da legitimidade do poder. Lá o Fernando Henrique perde a eleição por Lula, cá a Dilma perde a eleição, perde o mandato por um golpe de Estado. E essa gente ainda quer pedagogizar de que este é o caminho, tanto do ponto de vista da economia política, quanto do tal presidencialismo de coalizão que junta a bandidagem toda para sustentar o que é insustentável. A mim me parece que a gente precisa experimentar outro modelo, outros métodos, outras premissas, e o Brasil tem margem para isso. Discutamos. Obrigado. Obrigada. Agora a gente vai abrir para o bloco de 3 perguntas. Os microfones vão ficar com o Bruno e com a Lívia. Já que eu estou aqui, vou aproveitar que estou na mesa e passar na frente de todo mundo e lançar uma pergunta. Vocês falam uma coisa interessante, tem pontos, boa parte deles eu estou de acordo, mas e tem um ponto que você falou muito importante. Existe
uma forma de organização do sistema produtivo brasileiro que não é um equilíbrio, não. Nós temos equilíbrio, e me lembrou muito aquela ideia do equilíbrio rentista. Aí temos, sim, de manter a desigualdade elevada, e boa parte da elite não é uma elite produtora, é uma elite rentista, e lá pegando a ideia, copiando o Ricardo. Mas tudo isso, você está propondo uma série de reformas importantes, estruturais, para deslocar esse equilíbrio e converter o que era antes rentista em produtivo, mexer no sistema bancário, várias coisas. A minha pergunta que está por trás, e de certa forma, eu não sei se ficou faltando aí a pergunta, é que é o seguinte, exatamente que é um sistema produtivo. O sistema produtivo ele é composto de gente que emprega e de gente que é empregada. Certo? E um dos grandes problemas que o Brasil tem, em especial o mundo todo, mas o Brasil sobretudo, é se nós democratizamos a demanda, e isso você falou de uma forma muito interessante, no sentido, olha, o sonho do consumo, então a gente democratizou a demanda, a gente jamais democratizou a oferta. O conjunto de empresários não pode ser dado. O conjunto de empresários não pode ser dado por aqueles que nasceram com as ferramentas na mão porque herdaram dos pais. Certo? De certa forma, acredito que o conjunto de empresários tem que ser aqueles que nós damos as ferramentas e a vida mostra que aquelas pessoas têm mais habilidades. Ou seja, a gente precisa democratizar a oferta. A minha pergunta é, você não considera isso mais prioritário e uma condição necessária para que as demais todas funcionem? E se sim, como você pensaria em atacar essa questão? E um segundo ponto, para provocar, aproveitar, você fala muito claro que há um pacto conservador no Brasil. E uma das leituras desse pacto conservador, ela está relacionada à distorção do voto. Nós temos um Congresso, o Congresso, quando a gente olha, não aparece ser nosso. Tem que falar, mas é a soma da sociedade brasileira. Não é bem porque o Congresso ele não tem uma representação um para um, o voto de cada brasileiro, dependendo do estado que está, não é igual. Como você encara essa questão estrutural da distorção do voto? Certo? Duas perguntas. Muito obrigado. Bom, a grande vantagem de perguntas inteligentes é que elas trazem a ciência da resposta. Esse, aliás, é um novo paradigma pedagógico que eu advogo. Nós precisamos parar de achar que bom aluno é quem reproduz sob tensão e isolado informações que passivamente reteve, para ensiná-lo a perguntar e a associar informações que existem para criar uma nova informação. Isso é o paradigma pedagógico que eu advogo. E a experiência empírica mais interessante e mais recente, de curto prazo, é de meros 30 anos na Coreia do Sul, que não era nada e virou essa potência industrial de altíssimo valor agregado, presença global impressionante, e atrás disso está uma mudança de fato na educação. E nós estamos experimentando no Ceará algumas coisas, por exemplo, no ensino básico. O Ceará tem já 77 das 100 melhores escolas do Brasil, pelo IDEB. Não acredita em mim, pesquisa. E Sobral, a minha cidade, onde nós temos uma certa coesão política, é o melhor IDEB do Brasil. Hoje saiu o ranking da avaliação dos alunos de medicina. O Ceará saiu em primeiro lugar, e a Faculdade de Medicina de Sobral, que eu ajudei a criar, é a melhor do país. 40% das vagas do ITA, ou 35%, são conquistadas anualmente, todo ano, pelo Ceará. Nós estamos experimentando uma coisa, de novo, porque temos coesão política e estamos experimentando, não é um paraíso, é um estado muito pobre, etc. Agora, a pergunta traz a resposta, porque de fato o que o Brasil precisa não é negar o consumo, porque para muita gente o acesso a um consumo básico é o mínimo de conforto. Né? O cidadão aspirar a ter uma geladeira, um forno de micro-ondas, mesmo um carrinho, que é o símbolo máximo, né, desse consumismo felicitante e ilusório, eu não estou interessado em deprimir consumo. Eu apenas quero, pela democratização da oferta, esse é um conceito absolutamente central na nossa concepção do tal Projeto Nacional de Desenvolvimento, de maneira que o patamar de consumo que a gente alcançar não seja um patamar insustentável, que é um voo de galinha. A gente fica feliz, acha que agora vai, e de repente escorrega e tal. O poder de compra do salário mínimo, quando a Dilma tomou posse, a compra a poder equivalência dólar, quando o Lula tomou posse, era 76 dólares. Quando o Lula entregou para a Dilma, era 320 dólares. Quando a Dilma caiu, era 230 dólares. Por conta dessas coisas relativas e dessa armadilha que eu tentei, resumidamente, mesmo sendo muito chato, repartir consigo. Como é que a gente faz isso? Eu quero crer, que você também na sua primeira provocação falou,
que o Brasil tem que aprender a assoviar e chupar cana mais ou menos ao mesmo tempo. Nós temos que ir para uma economia pós-industrial, de serviços, e etc, tal, ok, o governo tem que emular isso quando puder, mas eu considero absolutamente necessário que o Brasil tenha uma indústria, não mais aquela do velho modelo dos anos 50, nacional desenvolvimentismo, em que nós alimentamos um certo pé no chão a ideia de que iríamos ser capazes de produzir da agulha ao avião passando pelo computador. Essa aqui não é uma frase. A metal mecânica rudimentar nós não tínhamos. Então, começamos a produzir aços para dar uma agulha e chegamos com os militares na Embraer, né, para produzir avião. E tentamos uma lei de informática que tentou criar uma reserva de mercado para que o Brasil desenvolvesse aqui um computador verde e amarelo e tal. As mudanças graves, né, dos ciclos tecnológicos e o adensamento de agregação de valor que isso provocou, sempre arbitrado por um consumidor que não está interessado em relativizar nada por enquanto, porque a tarefa que se impõe mais de fundo do que as tarefas de fundo operacionais é uma reespiritualização da humanidade. É tarefa para os estetas, para os artistas, para os intelectuais, para os políticos que têm alguma coisa na cabeça, para além de minhoca e vontade de ganhar a eleição, né? Uma reespiritualização em que o consumidor do futuro, próximo, espera, não seja induzido a fazer só a pergunta de quanto custa, que é o que nos leva a essa insustentabilidade de passivo externo líquido intolerável. Ontem teve uma rusga entre o Trump e a Angela Merkel. Qual é a razão? Esta. A Alemanha, por câmbio e por produtividade agressiva, está esmagando a competição com os americanos. Não mais em terceiros mercados, mas no mercado americano. Então, de repente, do meio do capitalismo selvagem americano, sai uma conversa de que é uma questão de Estado, o emprego, a animação da atividade produtiva industrial, olha lá, e a questão da questão nacional. Então, nós não estamos solitários nisso. Nosso drama é mais grave. Então, agora nós vamos ter que focar, penso eu. E aí, olhando o buraco, para não ser arbitrário, esse buraco de 124 bilhões de dólares, ele se constrói de diversas formas. Mas alguns são óbvios, e ali o dinheiro já está sendo gasto, e alguns deles, a tecnologia é mais ou menos dominada pelo Brasil ou de relativa facilidade de domínio. Seja porque a inovação aqui é possível com certa concentração de esforços, seja porque tem muita patente vencida pelas quais o Brasil fraudulentamente está pagando bilhões de dólares. Parte dela sustentada por liminar judicial da mais alta corte da magistratura brasileira. Minha vida não é fácil, né? Para ser informado dói, aí depois reclama que eu falo às vezes. Fica sabendo que eu estou sabendo e fica manso, comportado, não fala palavrão, eu não falei nem hoje. Não é verdade? Estou melhorando, né? Então repare bem, primeiro bloco, petróleo e gás. Petróleo e gás. Por que o Brasil precisa vender petróleo bruto barato e importar derivados refinados? A Petrobras tem expertise, tem capacidade, os planos estão prontos, as plantas estão prontas e foi tudo suspenso. Então o Brasil em 8 anos, 10 anos no máximo, vira autossuficiente de petróleo e gás. Tá certo? Não serão aqui os empregos, mas me interessa a verticalização da petroquímica. Aí nós vamos falar de polímeros, novos materiais. Aí sim já começa você poder fazer microempresa, pequena empresa, satélite, com venture capital, com inovação, etc, etc. O Brasil tem a base para isso. Segundo, complexo industrial da saúde. O Brasil, esse ano, a União Federal vai importar 17 bilhões de dólares do complexo industrial da saúde. Tem coisas graves, né? Aparelho de tomografia computadorizada funcional. O cara está tendo ali um orgasmo e o aparelho localiza as emoções e tal. Isso eu li, não tem nada de engraçado, né? Isso é muito pouca gente que tem no mundo e tal, e tudo bem, vai demorar um pouquinho para a gente aprender a fazer. Mas cama de hospital, próteses, sabe? Tudo isso o Brasil já está com patente vencida, você com o Instituto de Engenharia Reversa e agregando com incubadora de empresa, compra governamental que já está sendo feita, uma série de ferramentas que estão todas na OMC, pacificadas, não tem problema nenhum, eu sou obrigado a pensar dentro do que é possível. Vai aqui, né? Que eu viro um cara que vai tomar conta do negócio, eu tenho que dar conta de fazer. Então eu tenho que pensar isso desse jeito aí. Então, complexo industrial da saúde. Terceiro, complexo industrial do agronegócio.
Faz sentido a agricultura, a pecuária mais rentável do mundo, a mais pujante do mundo. 40% dos seus custos são importados. Volto a dizer, não é xenofobia, eu nada contra capital estrangeiro, nada. A questão é como é que eu financio o meu passivo. Eu tenho que ter excedentes exportáveis em dólar de alto valor agregado para eu pagar aqueles outros setores que eu não vou ter condição de pagar. Não dá para eu ficar pagando telefone celular, automóvel, novos materiais, química fina, supercondutores com soja, milho, minério de ferro e tal, porque não guarda a relação. E isso faz eu ficar no stop and go que me está destruindo a nação e o país. Não é por acaso que a política está colapsada desse jeito, é porque esse estresse está sobre os políticos. E eles não sabem ler por método, isso é o mais grave problema do que a corrupção. É muito mais grave o problema da incompetência, da falta de imaginação, da prostração ideológica, do entreguismo intelectual, né, às receitas que não são impostas de fora para dentro. E depois a corrupção que destrói a crença do sistema. Por fim, o complexo industrial da defesa. Olha aqui. Não parece estar na ordem do dia do Brasil a gente abrir mão de ter um aparato de defesa. Alguém pode até discutir isso e tal. Não parece estar na ordem do dia e elas são instituições permanentes como tal definidas na Constituição. Portanto, elas estão gastando bilhões de reais. Este complexo industrial, onde nós já estamos gastando bilhões de reais, tem a ver com microeletrônica, tem a ver com satélites, tem a ver com propulsão nuclear, tem a ver com foguete. Porque o Brasil hoje processa suas comunicações militares com satélites norte-americanos. Isso é de rir para não chorar. Nós processamos nossos barcos, nossos mísseis, mísseis pequeno alcance, curto alcance, importados, tudo com GPS americano. Isso é ridículo, completamente ridículo. E este complexo industrial militar, ele é enriquecedor da verticalização para a microeletrônica, para a gente imaginar um celular brasileiro, para imaginar, enfim, um computador brasileiro, que ainda que tem um chip da Intel, que não é provável que a gente vá fazer um chip brasileiro, outras coisas possam ser verticalizadas no país. Esses 4 blocos aqui falam em 100 bilhões de dólares. E, evidentemente, se eu aprendo a fazer por esses caminhos, eu vou para fazer outras coisas, do ponto de vista microeconômico. A Nokia do Brasil está em Manaus, arbitrando condições de incentivo à produção de celulares, e ela produz 200 milhões de celulares. Não exporta nenhum, e é praticamente 100% global source, o fornecimento global source como maquiladora. Vem tudo sem imposto, monta lá e vai tudo para o mercado nacional brasileiro. Não há nada de ilegítimo, isso é prática internacional, que agora o Trump está dando autoridade caricata, você chamar a Nokia individualmente e dizer, olha, está aqui um conjunto de incentivos e de eventuais restrições aos seus incentivos que há, para que você equilibre individualmente a sua conta com o estrangeiro. Então ela vai aprender a fazer a casquinha de plástico, vai lá, que esse aí é o rudimento tecnológico mais básico, lá perto em Manaus ou aqui em São Paulo, e eu faço o crédito, etc, de maneira que ela vai ter uma cota de exportação que é decidida na Finlândia. Não pense que livre mercado é assim livre, não. O mundo inteiro pressiona, e agora o Trump volta a dizer, está brigando com a Toyota, porque a Toyota anunciou um mega investimento no México, de uma maquiladora, que vai trazer global source, montar tudo no México, arbitrando essas assimetrias, restrições ambientais, restrições trabalhistas, enfim, uma série de coisas, restrições tributárias, para vender 100% dos automóveis no mercado americano. Então, acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Não vai ter, não. Ou vai se montar aqui nos Estados Unidos ou não vai vender para cá. Ele nem tem capacidade de entregar, porque o NAFTA é um tratado internacional. E tem a ver com o Canadá também. O Brasil, felizmente, saltou a fogueira e não entramos na alta, senão nós estávamos nessa esparrela aí. Mas, enfim, isso é uma imensa tarefa, mas a premissa é de que alguém é encarregado disso. Percebe? E aí está a democratização da oferta. Você pode perfeitamente fazer arranjos produtivos locais de pequenas empresas associadas entre si para ganhar escala, e isso obriga o país a ter um projeto a também projetar no modelo de defesa e no modelo de relações internacionais. Desculpa, essas coisas são assim. Então, como é que eu vou nascer com escala? Eu tenho que pegar o BRICS e exigir no ambiente do BRICS um regime de preferências comerciais para aqueles elementos em que eu quero assumir protagonismo. Porque se deixar, nós estamos trocando por um certo esquerdismo infantil, que é a doença do comunismo, como dizia o Lenin, não o cantor, extraordinário compositor, mas o protagonista da
da Revolução Bolchevique, né? Essa doença infantil que é o seguinte, parece que nós vamos trocar o imperialismo americano pelo imperialismo chinês. E a China marca para o Brasil a gente ser um quintal para produzir comida e minério de ferro barato. Nós temos que tensionar a China, que está conosco na sua relação geopolítica como segurança alimentar, para dizer, ok, nós vamos ser sua segurança alimentar, porém nós vamos agregar valor neste, nós queremos que você nos ajude no BRICS a ter um regime de preferências comerciais. Nesses 4 grandes blocos, por exemplo, a gente pode ter e muitos outros que a gente pode fazer. Fármacos, o complexo industrial da saúde. Depois você tem no BRICS também o caminho, não é, da transferência tecnológica sensível. A Embraer, por exemplo, ela depende de uma fração da aviônica cuja empresa monopolista é americana. Aí o Chaves comprou 12 aviões supertucanos, saiu a notícia no Wall Street Journal e a empresinha lá, não foi negócio de OMC nem ninguém não, a empresinha lá embargou a venda. Porque nas letrinhas pequenininhas estava escrito que a empresa se reservava o direito de embargar a venda do bem que a fração de aviônica dela produzia em caso de interesse excessivo. Mas tem um cara lá, um sargento da Força Aérea Americana, diz, como é isso aí, rapaz? Vocês vão vendendo negócio para o Chaves criar caso lá na Venezuela? Opa, eu não faço isso não. Ele ligou para nós e cancelou a venda. E hoje tem um cidadão americano, um advogado, dentro da Embraer. Vocês sabiam disso? Dentro da Embraer. Como agora vai ter dentro da JBS. Essa é a brincadeira que nós estamos brincando no Brasil, a pretexto, evidentemente, decente e correto, de que precisamos enfrentar a corrupção. A gente enfrenta a corrupção com essa ingenuidade moralista e eles estão tomando conta. Agora, por exemplo, o seu Pedro Parente, eu vou terminar, né? O seu Pedro Parente resolveu fundar um desequilíbrio externo líquido também no setor de serviços do Brasil, de engenharia. O que é que acontece? Ele faz uma carta convite, Pedro Parente é o presidente da Petrobras, uma carta convite a 17 empresas estrangeiras de construção pesada para retomar obras do Copérg. E exclui todas as brasileiras que estão metidas em escândalo. Aí eu, que sou um chato, de galocha, fui pesquisar e conheço como é que funciona o mundo, a vida real, fui pesquisar desagradavelmente as 17 empresas, cada uma delas responde por um ou mais escândalos nas suas respectivas praças de origem. Percebe? E agora nós vamos fazer a construção pesada brasileira ser destruída. 700 mil empregos e passivo externo líquido agora em construção pesada. Isto, evidentemente, não pode continuar desse jeito. A outra parte eu não vejo esse problema da distorção do voto, senão mais grave por outro ângulo. É que o Brasil tem 70% de pessoas abaixo da classe média e o Congresso Nacional tem 78% acima do rico. Esse é o problema. Não é o problema de um homem um voto, porque o problema de um homem um voto causa distorções que não compensam os desequilíbrios regionais brasileiros. Evidentemente, é uma ficção legal que um senador de Roraima, valendo igual como um senador de São Paulo, vá fazer com que Roraima tenha coisa. A realidade não está revelando isso. A boa-fé do constituinte não está tendo correspondência prática. Mas o problema brasileiro é a distorção. Se nós somos 52% de mulheres, o Congresso não tem 15% de mulheres. Essa é uma distorção. É dinheiro e gênero. Essa é, para mim, a distorção que tem. Mas, volto a dizer, democracia não é um regime de concessão. Democracia é um regime de consenso. Não existe uma engenhoca institucional, nem na experiência internacional, nem no mundo acadêmico, nem no mais visionário e original dos pensadores, que substitua um cidadão consciente, crítico, no ato de constituir sua representação. E esse é o nosso problema. Nós temos uma democracia verdinha que já foi interrompida. Nossa história é autoritária. Vocês são muito jovens, mas o mais longo período de vivência democrática da história brasileira caiu com a Dilma. 27 aninhos. Isso supondo que democracia é direito de votar, se reunir no auditório e não ser espalderado pela polícia, ser estudantil e não ser assassinado. Supondo que é só isso, democracia, o mais longo período foi isso agora que terminou com a Dilma. Então, vamos lutar, mas paciência, nós não temos tradição. Nosso povo não foi treinado, nosso povo se sente ou objeto, impotente diante de tudo que ele vê, ou cliente, mal satisfeito, né, com o que ele usa do Estado. Ciro, caso você for eleito, como é que você vai formar a maioria no Congresso? 100% dos presidentes da República do Brasil, isso é uma patologia do nosso presidencialismo, tiveram maioria
absoluta, generosa, unânime nos primeiros 6 meses de governo. Alguns deles tinham a vivência, a experiência de saber que isto é só uma fase de lua de mel, que é uma espécie de cheque em branco, né? E trataram de, neste período, propor as primeiras e mais graves urgências do seu mandato e de dar organicidade sustentável a essa maioria atomizada e inorgânica que receberam. A diferença de um para o outro é Collor e Juscelino. O Juscelino, quando se elegeu, vem na sequência de um país rachado por ódios. O tiro no peito do Getúlio Vargas foi um manifesto político, foi um panfleto, que inverteu a lógica, né? O moralismo, tal. Quando ele meteu a bala no peito ali em 54, agosto, as eleições de 55 elegeram o Juscelino, que seria teoricamente um aliado dele. Mas o Juscelino sabia que aqueles ódios que foram, vamos dizer, isolados pelo gesto trágico do Getúlio, e deu-se ao trabalho. E o grande trabalho aqui é, primeiro, coesionar o país quanto possível pelo valor difuso do que está se tratando. Os políticos perderam essa noção. O Brasil, com o Juscelino, tinha tal coesão que foi o ápice do nacional desenvolvimentismo. Sabe, nasceu a indústria automobilística, a siderúrgica nacional começou a operar, a Petrobras começou a operar, e aí o país começou a acreditar em si mesmo, e aí o país fez um cinema novo, e o país fez a bossa nova, percebe? E o país foi bicampeão de futebol, 58, 62, porque estava todo mundo pegando junto. Eu me arrepio de vivenciar os livros de história. Eu nasci em 57, né? Vou fazer 60. Mas eu me arrepio, porque eu amo o Brasil e eu sei que é possível. E o Juscelino sofreu de tudo, tentativa de golpe, tentativa de assassinato, mas foi um de 3 presidentes que terminaram o mandato. Só 3. Ele, Fernando Henrique e Lula. Essa é a história brasileira. Ele, Fernando Henrique e Lula. Então, primeiro, tentar o máximo de coesão pela partilha do que se está tratando. Porque isto é a razão do cheque em branco da origem. O cheque em branco na origem é o seguinte: não, o povo elegeu o cara, por maioria gigante, não sei o que e tal, eu não posso ficar contra o cara, senão eu fico contra o povo. E aí o cara tem que fazer com que esse ficar com o povo não seja uma coisa fugidia de 6 meses. Então tem que transformar esse momento em orgânico. E aí como é que se faz? Negociando com um partido político, trancado em gabinete, sem critério. Isso é o equívoco Fernando Henrique, Lula, Dilma. Nenhum deles acertou. É mentira. O Fernando Henrique saiu pela porta dos fundos. O PSDB passou 3 eleições fazendo de conta que nunca tinha visto o Fernando Henrique na vida. Não saiu em programa de TV, depois, e nunca mais acharam o caminho da urna. Só para a gente ter clareza. Eles ganham aqui em São Paulo, mas no Brasil nunca mais ganharam nada. No Ceará, em Fortaleza, onde tem o Tasso Gereissati, presidente nacional do PSDB, grande sujeito, o PSDB elegeu um vereador em 43. Um vereador em Fortaleza. Foram dizimados, porque não representam o interesse popular, são uma fraude elitista e tal. Com todo respeito. Aqui pode ser um pouco diferente, e é de fato um pouco diferente, como o PT aqui é muito diferente do que é por aí afora, para pior no caso. Né? Nos 2 casos, na minha opinião. Como é que você faz isso? Não é negociando com política, é fazendo a política de governadores, que é o que funciona. Se você fizer a mediação com os governadores, e neste momento é pródigo, por quê? Porque é um colapso da federação, que não pode mais continuar. Não é possível deixar o Rio de Janeiro do jeito que está, não é possível deixar Minas do jeito que está, não é possível deixar São Paulo atrasar funcionários, não é possível. E parte importante desse colapso se deve à política unilateral da União de juro alto. Portanto, é preciso fazer um entendimento que use os 6 meses mágicos, que proponha tudo, que estabeleça uma cumplicidade com a população, que organize quanto possível, torne orgânica quanto possível essa maioria pela interlocução que realmente funciona na tradição federativa brasileira e, em última análise, persistindo no conflito em centralidade, na divulgabilidade, convocar plebiscitos de referência tal como está previsto na Constituição. Trazer o povo para jogar. Conciliar com o bandido não dá certo. Ciro, aqui, primeiro, muito obrigado pela apresentação. Obrigado. O diretor agradece bastante e a todos que estão aqui presentes. Como o João falou, e é muito importante ressaltar isso, você representa uma alternativa a essa descrença que o jovem tem na política hoje em dia. Então, queria fazer algumas perguntas para tentar trazer mais para o plano do que é palpável. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor
como que vai funcionar esse fundo soberano captando dinheiro das reservas, os 50 bilhões de dólares, e como que você pretende fazer essa distribuição? E também como que seria o desenho dessa política fiscal que você falou? Porque dentro da sua fala, a gente já entende que tem bastante investimentos, principalmente em polos industriais, tal, em indústrias específicas, mas como que você vai controlar isso com o juro, com a dívida externa e com o imposto? Você pretende aumentar o imposto para financiar essa dívida? Como que vai ser? Obrigado. O Fundo Soberano tem algumas experiências, mas o Fundo Soberano da Finlândia e da Noruega são exemplos bastante práticos que existem. Eles existem para comprar ativos fora, né, e se retroalimentar para ficar com uma espécie de caderneta de poupança para sempre. E eles investem fiscalmente na garantia do estado de bem-estar, de educação sofisticada, etc, etc, etc. No caso brasileiro, como nós temos uma tradição inflacionária perigosa, que não dá para brincar com ela, a reserva cambial precisa ser entendida. O real correspondente a ela já está na economia. Por quê? Porque alguém, ou para arbitrar juro, para fazer uma fábrica, ou para comprar uma coisa, ele vem e bota dólar no Banco Central, e o Banco Central entrega o equivalente em real para esse que aplicou, e ele vai para o mercado. Eventualmente, se isso aumenta muito, que é o que aconteceu com essas reservas monstruosas, o governo emite dívida e enxuga isso. Portanto, e aí nós estamos recebendo um e-mail negativo na reserva e pagando 11,25 no piso da Selic. Na verdade, o custo médio de carregação da dívida é 24. Isso não tem muito sentido. E o Brasil não precisa ter reserva de 380 bilhões de dólares. Então, ao invés de pura e simplesmente fazer a volta aqui, o que eu proponho? Criar um fundo soberano que é de acesso privado, mediante algumas condições. Então eu vou criar um dinheiro para emprestar, né, para doar, né, para coisa, contra garantias reais, inclusive controle acionário, se for o caso, garantias reais, hedge, ou seja, o custo do risco de uma mudança de câmbio por conta de freguês. O que ele vai ganhar comigo? Ele vai trocar prazo de faca no pescoço do Sistema Nacional Financeiro, eu vou dar uma presa de carência, 5, 8, 10, conforme coisa, para pagar, e o juro vai ser 1,5% positivo. Tá certo? O cara vai dar 1% mais de hedge, ele vai pagar 2,5% bruto, flat, trocando por 24, 30, 35 daqui. Mediante, para ter acesso, ele vai ter que me apresentar um plano de investimento com tranches do empréstimo sendo liberados para isto. Certo? Então, isso aqui é o que funciona e é crédito. Certo? Em vez de ser PJLP, dívida externa. Só que é uma dívida externa que nem de longe arranha a liquidez externa que o Brasil tem hoje. O que é a liquidez externa? O Lula deixou o povo acreditar que tinha pago a dívida externa. Não é bem assim. Nós temos reservas cambiais superiores liquidamente ao que devemos do estrangeiro. As reservas são exigíveis à vista e nós devemos ter um prazo de maturação de 14 anos. Então nós temos hoje mais dinheiro na cadeia de poupança, exigível à vista, do que devemos ao estrangeiro em 14 anos. Então esse excedente aqui está custando muito caro, aqui, não precisa disso. Eu tiro, mas em vez de tirar pura e simplesmente, eu vou criar uma linha de redesconto, crédito. Certo? Segundo, sim, a reforma fiscal que eu advogo, e você tem que discutir transições, ela tem dois movimentos. Um é o sistema tributário. No sistema tributário eu pretendo caçar, inclusive sob o ponto de vista de tributação indireta, tudo que onerar investimento e acabar. Tudo que onerar investimento, tirar. Tudo. Tirar. Vou tentar atenuar também via progressividade da tabela de imposto de renda. Eu já fiz isso quando o ministro está fazendo. Eu criei uma alíquota de 10,5% e uma alíquota de 35%. Foi eu virar as costas, o Fernando Henrique revogou as duas. Porque não é mentira que o Brasil cobra imposto demais. Entendeu? Cobra regressivamente demais mesmo. Mas progressivamente cobra pouco. E aí a ideia é que você introduza a tributação um pouco mais progressiva em heranças e doações, lucros e dividendos. Aumentar impostos nessa área, recriar. Por exemplo, lucros e dividendos, só o Brasil e a Estônia não cobram na OCDE. E o Brasil cobrava e o Fernando Henrique revogou. Qual é a razão? Eu vou desonerar o investimento, mas a apropriação do resultado em lucros e dividendos, eu tenho que tributar, o mundo inteiro tributa. Certo?
E heranças e doações também são absolutamente subgravadas, que é a tributação pelo ganho de renda intergeracional. Só para você ter uma ideia, no tributo estadual, o Ceará hoje cobra 8%. E o Rio de Janeiro quebrado, Minas quebrado, São Paulo em líquido cobra 4%. Você acha que não deu trabalho para a gente lá cobrar 8%? Deu trabalho, mas 8% é nada. Tem alíquota nos Estados Unidos de 47% do tributo sobre herança. Mas os americanos fazem grandes doações, o Bill Gates doou para não sei quem. Como o povo bom? O povo bom é o seguinte, a herança de doações é 47% de tributo. Se eu botar o dinheiro numa fundação que vai ajudar a coisa, eu me evado legalmente do tributo. Aí muito melhor financiar uma universidade, que bota meu nome, financiar uma fundação que vai distribuir bolsa, e assim que eles são bonzinhos, entende? Vamos ensinar o povo brasileiro, a burguesia brasileira a ser boazinha também. Né? Boa tarde, Ciro. Boa tarde. Meu nome é Rio, eu sou professor do Instituto Federal Sul de Minas Gerais. Antes de fazer a pergunta, eu queria só demonstrar um pouco o ponto de inflexão que a gente está alcançando hoje no país. Nós somos, os Institutos Federais, 600 campi espalhados pelo Brasil inteiro. E ainda bem que a mesa ressaltou essa questão da educação, porque hoje nos Institutos Federais, os alunos do ensino médio do nosso instituto têm média superior a alunos coreanos em ciências, pelo PISA. Né? E o meu campus, por exemplo, de 300 alunos, nós estamos beirando 900 alunos, do ano passado para esse ano. E o nosso recurso despencou de 3 milhões para 1,5 milhão. Né? Acho que foi pior do que o que eu visitei lá em Santa Catarina, que caiu de 2.900 para 2. Então vocês perderam 50%, eles perderam 30%. Mais ou menos. E dobramos o Cefet do Rio, Getúlio Vargas. Também é tragédia. E dobramos o número de alunos. Pois é. Né? É uma tragédia grande. Ó, golpe não brinca. Golpe não brinca. Golpe não brinca. A gente precisa aprender isso, porque governo ruim passa. Governo ruim que a gente elege passa, é excessiva a nossa pressão. Mas governo golpista não está nem aí. Ele vai fazer. Pelo contrário, a elite brasileira está dizendo que é uma vantagem comparativa ter o Michel Temer, porque o Michel Temer é tão impopular que ele é que vai fazer as coisas boas para o país, porque o nosso povo é tão idiota que precisa de alguém que saiba fazer por ele as coisas. Então. Sim. E só para demonstrar o que é esse governo, a primeira aparição pública, ou primeira recepção pública do nosso ministro da Educação foi com um ator pornô, né? O senhor Alexandre Frota. Né? Fora de ter colocado em 2 cargos de planejamento e de chefia dentro do MEC, as duas a Maria Inês Fini e a Maria Helena Guimarães, que simplesmente destruíram o projeto de educação pública aqui no estado de São Paulo, durante o governo Serra, isso em 2008. Né? Enfim, mas a minha pergunta efetiva nós temos, acho que, dois cenários, né? Um interno, que eu gostei muito de um artigo do João Jixixu, da semana passada, que ele mostra que a gente tem 2 correntes, né? 3 correntes e 2 projetos de país aí, né? Uma corrente encabeçada pelo partido que ele chama Partido da Globo, junto com rentistas, junto com os grandes bancos, os políticos patronalistas e picaretas de sempre, né? Fazendo uma segunda corrente. A terceira corrente seria a corrente da agenda progressista, né? Ligada à esquerda, ligada aos projetos de nacional-desenvolvimentismo. E externamente, a gente tem uma questão aí que o Muniz Bandeira já levantou há algum tempo, que são as tais guerras híbridas que os Estados Unidos estão fazendo, né? Principalmente em regiões que sempre foram o seu grande quintal, como por exemplo a América Latina. Né? Não é por acaso que o almirante Othon foi condenado a quase uma prisão perpétua, ele que é um dos que encabeçam o programa nuclear brasileiro, principalmente ligado à tecnologia do primeiro submarino nuclear no país. Né? Então eu queria saber de você como que o candidato Ciro Gomes vai conseguir lidar, né, com essa verdadeira com esse verdadeiro rolo compressor, tanto interno, né, com a grande mídia ligada aos setores
da nossa elite arcaica, né, querendo impor um projeto de país antinacional, antidesenvolvimentista e antipovo, né, e ao mesmo tempo a gente tem um ambiente externo que busca atacar talvez o elo mais fraco dos BRICS, que é o Brasil. Né? Como se portar diante desse quadro? Bom, só tem uma saída. Primeiro, parabéns pela percepção lúcida, né? Os riscos são esses. 3 interesses se reuniram para derrubar a Dilma. 3 interesses específicos. O primeiro interesse é o sindicato dos políticos de A ao Z, isso aqui é o constrangedor, do A ao Z, querem o fim da Lava Jato e ela não botou a mão nisso. Não estão conseguindo entregar, por isso que já começa a fissurar a coalizão de interesses que derrubou a Dilma. Segundo é a plutocracia rentista que queria tomar a centralidade do orçamento para gerar excedentes que infletissem a proporção de dívida PIB, que é o sintoma de iminente liquidez do crédito público. Então, a Dilma, na maluquice dela, botou o Levi, e esse é o problema. O problema não são os outros. Os outros são perigosíssimos, como o amigo identifica. O problema são as cagadas que nós fazemos do lado de cá. Pronto, saiu. Né? Porque quando eu lembro, me dá raiva. Me dá muita raiva. O que é que foi? O que é que eu tenho a ver com o Levi? Que é 5º escalão. O Levi não tem alcance acadêmico, não tem respeitabilidade acadêmica, boa pessoa. Mas aí a Dilma, na minhoca na cabeça dela, ia cooptar o sistema financeiro, trazendo o gerente de asset management do Bradesco. Isso é uma santa ingenuidade, porque não é do ramo. E o seu Lula botou o Michel Temer na linha de sucessão do país, porque quis botar. Não tinha essa demanda, não tinha essa necessidade. Ele era Deus na época, nomeava quem quisesse, nomeou uma pessoa inesperta, sem vivência, sem etc. Boa pessoa, gente boa, amiga. Eu acabei votando, mas cansei de dizer, muitas vezes, em privado e em público. O temerário que seria botar gangster como o Michel Temer e o Eduardo Cunha na linha de sucessão do Brasil. E foi o Lula que botou. Isso aí eu não vou perdoar nunca, jamais, porque o país vai pagar muito caro ainda por tudo isso que está acontecendo. Pois bem, quem entrar nisso tem que saber que é disso que se trata. O segundo interesse é esse, está excedente, e o terceiro é internacional. A imediatez era o petróleo, já fizeram, já acabaram com a lei de partilha e agora estão derrubando o conteúdo nacional, entregaram o campo de Caracará para o Estado. Eu me odeio. O Brasil convenceu a sociedade inteira de que é preciso privatizar, e a gente fica chocado com os maus exemplos, tá, entramos nessa. Aí agora entregamos o campo de Caracará, que foi prospectado, cubado e pesquisado pela Petrobras a custa de $milhões, entregamos para um estatal da Noruega. A Noruega mantém um estatal de petróleo. E veio aqui e comprou o campo de Caracará do seu parente aí por $1,35 o barril. Mais barato do que uma lata de Coca-Cola. Nunca houve na história mundial de petróleo uma venda desse nível. É evidente que aqui é o petróleo lá embaixo, né? Não é o petróleo, a gente não pode comparar por honestidade intelectual com $70, $80 de barril aqui em cima. Mas $1,35 lá embaixo nunca houve precedente na história. Então estão dilapidando. Venderam agora 4 sondas que foram compradas por $3,7 bilhões, venderam por $53 milhões, esse mesmo que vocês estão ouvindo. E isso não sai nos jornais, porque a negociata está campeã. Né? Então é preciso ter essa clareza. Eu, por exemplo, já disse que se eu for eleito algum dia presidente do Brasil, todos os campos que forem vendidos do dia do golpe até o dia que eu tomar posse serão expropriados pelo país de volta. Né? Agora, evidentemente, eu só me aguentarei vivo se eu me mantiver do lado do povo. É a única saída. Botar o povo na jogada o tempo inteiro. Né? É a única saída. Ciro, a princípio eu vou ser meu candidato para 2018, mas não é por isso que eu não vou fazer críticas também. Nosso sistema eleitoral, infelizmente, permite que os partidos não mantenham firmes suas ideologias, principalmente devido ao voto em lista aberta. E você transitou por diversos partidos, inclusive o PDS, o sucessor da Arena, o PSDB, o PMDB, que são partidos hoje que você se opõe fortemente. E como você falou em antagonismo mais cedo, eu questiono. Hoje no PDT, apesar dos problemas ideológicos dos partidos, você considera que se encaixa na ideologia nacional desenvolvimentista do partido que sucedeu o original PTB de Getúlio e Jaime Brizola, ou apenas transitou devido à fraqueza ideológica dos partidos? E além disso, eu gostaria de saber sua posição sobre a reforma agrária. Eu tenho um divórcio, como é que chama?
não amistoso, negócio litigioso com os partidos. E meu problema é que eu tenho 37 anos de militância formal na política, fora o tempo de militância no movimento estudantil. Então, se você tomar por isso, e me cobram isso com centralidade, quantos partidos a Marina foi? Eu digo, 4 partidos. A Marina teve 4 partidos em poucos anos. Com um mandato de senador, um de deputado estadual, teve 4 partidos. E tem algum defeito na Marina? Não. O PSOL inteiro tem 2 partidos, que era quase todo PT, e zangado com o que viu acontecer com o PT, fundou o PSOL. Todos jovens, o Freixo é muito jovem, o Chico Alencar é muito jovem e tal, nenhum deles tem a vivência que eu tenho. Então, repare, eu ajudei a fundar o PSDB, fui o primeiro governador eleito pelo PSDB. A história do PDS é o seguinte: meu pai era prefeito em Sobral, e aí o Geisel baixou um negócio chamado Pacote de Abril, e isso obrigou a vinculação de votos do governador na eleição de 82. Nenhum de vocês tinha nascido, né? Então obrigou a vincular o voto. Se você quisesse votar no prefeito e no vereador, que era a sucessão do meu pai, tinha que votar no governador do mesmo partido, e nós éramos a oposição no Ceará. Então o que é que nós inventamos? Inventamos um tal de voto camarão. Eu me filiava para poder votar no sucessor do meu pai e ser candidato, e votava em branco para governador e senador, que era o máximo de oposição que se podia fazer no tempo que cada partido tinha 3 sublegendas. E o outro partido, para ganhar, tinha que ganhar na soma das 3 sublegendas. E na minha cidade só tinha 3 sublegendas, não tinha o outro lado, que era cooptado também, não tinha candidato. Então são vivências. E eu fiz e saí imediatamente. Fui para o PMDB, que era o Partido da Redemocratização, e não sei o que, ajudei o Tancredo Neves, eu tenho fotografia com o Tancredo Neves, me chamou lá para agradecer, porque eu ajudei, não sei o que e tal. O Tancredo Neves morre, e quem assume o PMDB é o Sarney. Aí eu faço o quê? Junto com um bocado de gente boa, resolvemos fundar o PSDB. Eu, Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Richa, o velho, não esse daí, deve estar morto de vergonha, o velho, Scal. Assim, nós éramos só a fina flor dos homens sérios do país, dos intelectuais, da política, enfim, éramos nós e mais ninguém. Aí eu acredito em tudo que a gente escreve, assina e tal, não sei o que e tal. Fui o único governador eleito pelo PSDB em 90. Aí vem o Fernando Henrique, dá uma rasteira no taço, assume o governo e faz o oposto do que nós escrevemos e falamos. Aí eu rompo e vou para o exílio. Fui embora para morar nos Estados Unidos. Larguei a política, simplesmente, com 36 anos de idade. A essa altura também já tinha renunciado às 3 pensões às quais eu teria direito, pelas imoralidades das leis brasileiras, ex-governadores, prefeito e deputado, que me dariam hoje R$82 mil. Eu nunca aceitei receber também, eu sou meio diferente mesmo. Larguei mão, nunca aceitei porque considero imorais. Fui embora para os Estados Unidos como vice de escola. Volto para cá, lançar um livro, que é um panfleto contra o neoliberalismo, que eu escrevi com o professor Mangabeira, lá de Harvard. Foi o primeiro livro em língua latina contra o neoliberalismo, no auge do consenso de Washington. Foi traduzido no México, traduzido nos Estados Unidos, e vim apresentar esse livro aqui, fazer palestra e tal. E fui desafiado a me filiar no sucessor do Partido Comunista, do Partido da PPS, que na época tinha 2 deputados. Então, eu saio da situação e eternamente vou para a oposição. Aí vou para lá 2 deputados, Sérgio Aroucas e João Herman. E rodo o país, e sou candidato, não sei o que. Quando vem a eleição de 2002, eu fui candidato a presidente e perdi. Aí tinha um candidato da direita, mais entreguista a essa altura, visível, e um candidato da esquerda, contra quem eu me levantei. Fui candidato, eu pessoalmente. Aí o Roberto Freire resolve apoiar a direita e me expulsa do partido. Aí eu apoiei o Lula, no segundo turno. Não é o meu modelo político, mas a vida é assim. Ou você vai pelo que é e pelo que nega. E eu tenho lado. E aí vem o negócio e tal, chega o Eduardo Campos, passa 4 anos dizendo que eu sou candidato a presidente da República, no seguinte se acerta com o Lula, me dá uma rasteira e lança a Dilma. E me bota para fora do partido. O que eu faço? Estou no PDT. Eu estou procurando ficar aí nesse caminho de centro-esquerda, de socialismo democrático. O trabalhismo é uma ideia muito moderna, estou estudando. Né? O getulismo, por exemplo, tem várias facetas. Essa concepção nacional desenvolvimentista, como o desenho que foi dado pela CEPAL, a mim me interessa desde sempre. Se você pegar meus escritos, meus falas, meus textos, sempre eu tenho afinidade com isso. Evidentemente que eu não tenho afinidade com outras coisas.
né? Mas estou em processo de aprimoramento. Agora, eu garanto a você uma coisa, é meu último partido. E a minha última candidatura, se eu for candidato, será essa também. Reforma agrária. A reforma agrária é um imperativo do século XIX. Ele falou aqui que tem uma agenda do século XX, uma agenda do século XXI, e nós temos alguns legados mal resolvidos do século XIX, que é um país como esse que ainda mata gente por acesso à terra. E repare bem, hoje não é mais sequer moderno que você imagine o minifúndio como saída para o acesso à terra, por causa daquelas questões, acesso ao mercado, adensamento tecnológico, escala, uma série de coisas, né? É preciso você fazer uma reforma agrária, mas assentado em outros modos de produção. Vamos dizer, concorrência cooperativa, associação de pequenos, compras governamentais, e aí você tem que mudar a lógica da plantação, não para esses grandes fundões do país, porque você não vai competir com soja pequeno, soja mecanizada com pequeno, não vai fazer. No Nordeste semiárido, por exemplo, o INCRA faz a reforma agrária para fazer fraude para os proprietários. A terra não vale quase nada, o proprietário vai lá, industrializa uma invasão e vai no INCRA e consegue que o INCRA compre uma terra que ninguém quer para nada. Aí o INCRA vai lá, cerca, faz umas casas, não sei o quê, bota o povão lá, daí a pouco o povão está morrendo de fome, vende a cerca, vende as estacas e vai fazer outro acampamento para tentar. Então, isto tudo tem que ser equacionado em outras formas de ver as coisas, o que evidentemente é um imperativo de um governo que tenha compromisso popular no país. Gente, como já deu nosso horário, a gente vai ter liberado só para mais uma pergunta e eu vou pedir que a resposta seja breve. O máximo breve possível. E só para avisar, para quem já foi saindo, lá embaixo a gente está vendendo a revista Óculos, que o dinheiro arrecadado serve de renda para os moradores de rua. E, enfim, só para avisar. Ciro, meu nome é Thiago, sou professor de Geografia. E eu queria fazer uma pergunta relacionada à educação. E eu ia citar os dados que você já citou, vou acabar repetindo e colocar outros também, né? Em relação a 77 escolas que você citou do Ceará, estão entre as 100 melhores, né, de educação pública no país. Também em relação aos alunos de medicina que você já citou. E aí eu queria acrescentar também, né, que em 2015 o IDH de Fortaleza, Crata, Eusébio e Sobral também atingiu um nível elevado pela primeira vez, né? E também acrescentar uma outra de um sistema de ensino particular do Ceará, que agora está sendo muito vendido aqui em São Paulo nas escolas particulares. E aí eu queria perguntar, para mim, a educação ela é necessária tanto para o desenvolvimento social e econômico também do país, né? E eu gostaria de saber qual que é a sua política em relação à educação de ensino fundamental e médio, e se o Ceará é um modelo a ser seguido. No Ceará há algumas lições, mas evidentemente o Ceará tem peculiaridades que não sei se são transplantáveis, né? Então, os valores que nós temos perseguido lá são algumas coisas meio básicas e universais. Primeiro deles, gestão da escola. Então nós experimentamos tudo, porque nós temos uma angústia com a educação desde sempre no Ceará. O Ceará é um ato de teimosia. Se você botasse os dados fisiográficos do Ceará, 80% do semiárido, 90% do território no afronamento de rocha, não tem uma colheitadeira mecanizada na agricultura, zero. Nós enfiamos água. Se você botasse no computador, o computador ia dizer, solução muda e daí? Mas a gente tem um amor aquele negócio ali, que é um negócio que a gente quer morar lá. E aí a gente sabe que, com ciclos, né, que é educação, nós já experimentamos tudo. E acho que agora acertamos a mão. Então, por exemplo, lá atrás os diretores de escola eram nomeados pelos políticos. Nós revogamos tudo isso e na época estava na moda a eleição de diretor. Aí nós entramos com a moda de eleição de diretor e tal, deu uma merda grande, não foi pequena. Lá pelas tantas escolas tinha o partido de diretor, a quem tudo era permitido, inclusive não dar aula, não ir, não ter a falta abonada, e o partido contra o diretor, que era devolvido na delegacia, etc. Chegamos aí dentro de uma carreira de gestores educacionais, de mérito, com remuneração crescente e com redes de troca de experiência, pois autonomizamos a gestão da escola. Então, a cada escola do Ceará é uma unidade orçamentária autônoma, para todos os seus custeios. Todos. Por exemplo, nossa escola básica lá compra a própria merenda.
E ela compra, ela é induzida a comprar desse jeito aí. Da olericultura do pequeno, enfim, ela compra ali, compra leite, compra queijo, compra rapadura, o que diabo foi, eles resolvem, eles pagam, eles compram, eles prestam conta e acabou. Então, esse conjunto de coisas, de gestão, eu atribuo grande importância a isso, e depois nós começamos a focar na avaliação por aluno. Então, nós percebemos que não adiantava nada ter médias, né? Médias e tal. Então, resolvemos desenvolver um processo de supervisão e avaliação que é individualizado. Inclusive, se tiver uma criança autista, ele tem um professor só para ele. Só para ele. Como é que a gente paga isso? Nós mexemos na lei de distribuição do ICMS, que é a principal receita que o Estado arrecada. Então, no Brasil inteiro, o ICMS é dividido por proporção da população mais o valor adicionado no ano anterior à economia daquele lugar. Nós introduzimos uma variável que o prefeito vai ganhar a população, mais o valor adicionado, mais um excedente multiplicador do que ele gastar mais do que o mínimo em educação. Compreende? A legislação manda gastar 25%. Se ele gastar 1% a mais, 26%, ele recebe mais 4%. Como prêmio por ter posto 1%, então o gesto dele de aumentar. Está todo mundo gastando 40%, 35%, 27% na educação. Por isso que 77 das 100 melhores escolas básicas são lá. E a avaliação é por aluno. Se o aluno defasou, tem todo o processo de reforço escolar que traz ele para a excelência. Quanto disso é transplantável, eu acho que os valores são todos. Mas a ideia aqui, porque lá nós temos, vamos dizer, coesão política. Não deixou de haver trauma. Né? Quando eu fui governador, por exemplo, comecei a fazer o processo de requalificação do magistério e quis fazer uma avaliação. A avaliação só tinha um objetivo: entender os módulos do estágio real de qualificação em cima da realidade do Ceará. Ou seja, nós tínhamos, na data que eu era governador, 27 mil professores no estado, 22.700 dos quais contratados por cartão de político, sem concurso. 12% dos quais analfabetos funcionários. Isso tudo é posterior. E o sindicato travou a luta comigo. Eu errei. Eu fui déspota, né? Porque antes eu tinha 32 anos também, quando eu fui eleito. A gente é mais apressado. Então eu fui de cima para baixo, ganhei liminar judicial, o diabo impus a avaliação, impus o retreinamento, e começou a produzir resultados, mas eu não farei mais isso. Né? A ideia é criar um fundo de retreinamento, requalificação e prêmio ao magistério, discutir os critérios de premiação para que eles não sejam individuais, e sim pelo coletivo da escola onde ele está, ou pelo menos uma fração desses prêmios ser apurado pelo coletivo, né? e um grande programa de retreinamento e reciclagem casado com prêmios adicionais pagos pela União Federal para complementação de salário. Pouco importa a vinculação se é ao município ou aos estados do Brasil. Isso é o que eu penso para o ensino básico. E uma aposta grande, por causa desses complexos industriais que eu imagino, no foco na transição. Quero ainda pôr em debate, é uma discussão que eu tenho tido com o professor Mangabeira, que enquanto a gente evolui o conjunto qualificado de coisa, tem muito aluno excepcional no meio de escolas precárias. E a pretexto bem intencionado de que a gente tem que fazer evoluir banho para todos, a gente deixa este aluno ficar num ambiente que não é o ideal para ele. Isso é extremamente polêmico, eu vou pôr em discussão. A ideia é que para estes alunos haja um fast track. Hoje nós estamos no Ceará mandando alunos, prefeitos estão fazendo isso, estudar no estrangeiro. Nós temos, assim, sabe essas bolsas de fellowship que tinha? Então, nós conseguimos alguns acordos nos Estados Unidos, Canadá, na Europa, e estamos mandando alunos das escolas municipais estudar no estrangeiro. Na minha cidade tem um instituto de línguas, todos os alunos, não é? Todos os alunos sairão falando ao fim do primeiro ciclo da escola, inglês e espanhol. Então, eu sou animado com isso aí. Então tá, muito obrigado a todos. Não, essa salva de palmas já encerrou como resultado.